Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim responder uma famosa tag aqui no meio do Booktuber, que é a tag 50%. Pra quem não sabe o que é que você faz um balanço das suas leituras até o meio do ano. Eu acho uma tag maravilhosa de ser respondida, que é uma maneira de você fazer um balanço mesmo, né? Que essa é a ideia de qual foi a sua melhor leitura, o que você fez, né? E você fazer depois a comparação no final do ano, porque eu sinto que quando eu faço um vídeo do final do ano, como eu fiz da retrospectiva, vou deixar linkado aqui nos cards, que eu fiz com aqueles gráficos e tudo, eu quero falar de muitos livros, então às vezes fica muita coisa e não dá pra dividir em vários vídeos, e eu gosto de fazer em parte, que aí dá pra ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia de como tá minhas leituras, como tá meu ritmo de leitura, e eu acho que é uma ótima forma de compartilhar com vocês, e também pra eu me avaliar também. Então, pra eu dar uma olhada aqui, tem livros aqui que eu falei, gente, eu li esse livro mesmo. Assim, a gente acaba esquecendo que, ainda mais esse ano, né, que tá bem atípico, então a gente acaba meio que mudando os hábitos todos, né? Então, muitas pessoas, muitos amigos meus que não eram tão leitores viraram leitores vorazes, e muita gente que eu conheço, sei lá, chegou a ler 30, 40 livros muito rápido, e tem gente que no meio dessa época da quarentena não leu tanto. Nesse caso se enquadra eu. Porque quando começou essa história da pandemia, meu ritmo de leitura caiu drasticamente. Eu entrei numa baita ressaca literária, eu falei isso com vocês várias vezes, e eu não estava conseguindo um livro que me tirasse. Nem a Agatha Christie me tirou, e sempre ela me ajuda a tirar muito de ressacas literárias, que é uma escritora que eu gosto muito, não estava dando conta. Então foi uma dificuldade muito grande eu conseguir pegar, fiquei mais acho que um mês sem ler, acho que mais do que um mês sem ler. E isso já estava incomodando as pessoas lendo, então, mas tudo bem, isso pode ser um tema para um outro vídeo, e eu quero falar com vocês sobre o que eu li no primeiro semestre. O original dessa tag eu vou deixar num box aqui de informação, assim, quem traduziu. Quem traduziu eu sei que foi o Victor Almeida, do Geek Freak, mas o original eu não sei. Mas eu vou deixar ambos os links aqui embaixo dos vídeos, caso vocês queiram também, tá bom? Já começamos a tag respondendo uma das perguntas mais difíceis, principalmente pra mim, para eu decidir qual foi a minha melhor leitura, principalmente porque eu fiz leituras muito boas. A maioria dos livros eu dei nota 4, 5, e vários não, mas alguns eu favoritei. Então, escolher a melhor leitura é bem difícil, principalmente que os livros favoritados são estilos diferentes. Mas eu preferi escolher uma leitura que ela me aconchegou bastante, principalmente nessa época. E eu acho que eu não posso deixar de falar de um livro que dividiu muitas opiniões, que todo mundo leu, né? Foi bem hypado aí no início do semestre, do final do ano para esse ano, né? E eu não posso deixar de falar de Mulherzinhas. Isso mesmo, esse pra mim foi uma das melhores leituras que eu fiz no início do ano, agora no primeiro semestre do ano. E eu não sei, assim, eu sei que muita gente vai falar que, porque é um livro de muito doce, que é um livro muito, assim, é o mesmo do mesmo, tem gente que vai achar isso. Outras pessoas que eu conheço também amaram esse livro, então eu já percebi que ou amam ou odeiam, mas eu sou do time que amou demais esse livro, então, assim, eu me senti muito abraçada pela obra. Várias coisas me fizeram me lembrar da minha infância, várias coisas me fizeram... questões familiares, questões de fé, tem muitas questões, assim, que são apontadas no livro que lembra estrutura familiar e tudo mais. Então você vê como 4 irmãs estão lidando com a ausência do pai na guerra, como aquela mãe faz de tudo para manter a família unida, como uma dá apoio para outra. Tem gente que acha as 4 irmãs superficiais, uma delas mais superficiais do que a outra, mas eu acho que cada uma tem sua característica, cada uma é essencial no livro, então a gente acompanha a evolução dela desde a infância ali, né, até a vida adulta. Então eu acho que é uma leitura muito gostosa. Eu acho que tem gente que para na primeira parte do livro e depois não continua, porque tem edições que não tem os 2 volumes, né? No caso aqui, Mulherzinhas, ela acabou... era uma obra menor, no caso ela fez tanto sucesso que acabou fazendo a continuação, que seria Boas Esposas. Então tem editora que publica essas 2 partes separadas, mas tem umas que condensam e faz essa publicação formando tipo um calhamacinho, assim. Mas é uma de paixão esse livro mesmo. Tô devendo resenha dele aqui pro canal, né, pra compartilhar minha opinião com vocês mais detalhada, mas eu super recomendo a leitura sim. Não tenha preconceito, assim, eu vi várias resenhas negativas, mas eu quis ter minha opinião e não me arrependo mesmo. A segunda pergunta é a melhor continuação que eu li até agora. Eu não tenho costume de ler séries. Quem me acompanha aqui sabe que eu não falo muito de séries, mas eu tenho umas que eu tô querendo ler sim. E como Jogos Vorazes, que eu citei aqui, como algumas outras, pode ser que tenha alguma variação aí pro segundo semestre, por isso que eu falo que é muito bom fazer esse tipo de vídeo, pra você mesmo que se conhecer e ver como que você mudou, que o gosto literário muda muito fácil.
e dependendo da época que você está inserido, então. Mas eu vou roubar um pouco nessa categoria pra não deixar vocês vazios, mas eu vou citar Boas Esposas, né, que é a continuação de Mulherzinhas, então dá uma roubadinha aí, tá? Me perdoe, mas realmente eu não sou acostumada a ler séries de livro, não. A terceira pergunta da tag é algum lançamento que sai do primeiro semestre que você não leu, mas quer ler muito? Assim, tem vários lançamentos que você vai vendo e você vai ficando, assim, muito focada e tudo mais. Eu vou lá salvando e daqui a pouco eu já nem lembro mais quais foram, que realmente foi do primeiro semestre. Posso estar até confusa, mas eu optei por ser obra mais inédita e tudo mais. Mas o lançamento que saiu pelo Clube Intrínsecos, que é A Vida Mentirada dos Adultos, da Helena Ferrante. Ele saiu pelo Clube Intrínsecos agora, né, para esse mês. Mas eu optei por não assinar porque eu prefiro a edição... que vai ser vendida mesmo, né, que é a capa tradicional, justamente porque eu pretendo adquirir outros livros de Helena Ferrante e eu gostaria de ter tudo uniforme, então o meu toque não vai permitir. Então eu preferi, mesmo sendo capa dura e tudo mais, achar lindas edições, eu preferi manter a edição comercial, digamos assim. Mas eu tô querendo muito ler esse livro, principalmente porque eu não li nada da Helena Ferrante, e esse livro é um livro muito aguardado. Então, eu tô muito ansiosa pela leitura. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. Esse realmente é difícil pra mim, pra eu decidir qual em um só. Eu poderia colocar essa da Helena Ferrante nesse, né, daquela roubadinha também, mas ela encaixou também na outra categoria, então eu deixei ela lá sozinha. Então, porque essa aqui já tava bem cheia, né, porque tem vários lançamentos. Um já tá em pré-venda, que é da Dublirense, que é Vitória, de Josephine Conrad, que eu quero ler muito. Eu sei que a Tag Curadoria lançou há um bom tempo atrás, e eu tava muito ansiosa pra eles publicarem, porque não encontra mais só em sebo. E a edição está muito linda, eu vou deixar a fotinho aqui do lado pra vocês. E assim, eu tô babando mesmo, já tô querendo... O lançamento vai ser agora, tá em pré-venda já. Acho que vai ser agora dia 15 de julho, mais ou menos. Mas eu estou muito ansiosa mesmo. E um outro livro, é um livro que eu tava querendo ler muito, muito tempo mesmo. É um calhamaço, mas que eu não achava a edição muito boa. Não estava sendo vendida mais uma edição boa, que é O Vento Levou. A Nova Fronteira tá vendendo já o e-book, mas eu quero a edição física, que acho que vai ser provavelmente capa dura, como eles fazem, aquela edição maravilhosa. Eu mostro sempre meus livros de Nova Fronteira aqui, tem até vídeo aqui no canal mostrando alguns livros, né, alguns boxes que eu tenho. Eu gosto muito da qualidade e o que tinha pra vender no mercado não era uma edição tão boa, e assim, para um clássico desse, que todo mundo quem lê super recomenda, eu queria uma edição bem caprichada mesmo. Então eu tô querendo muito que eles publiquem logo. Publiquem não, que lance logo a edição física pra poder comprar. A quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano. Decepcionar é bem pesado às vezes falar, porque como decepciona parece que é uma coisa que você tem altas expectativas de um livro e te frustra, assim, legal. E assim, eu tenho leituras que eu fiz por fazer mesmo, assim, que eu queria, mas... por exemplo, uma coisa que me decepcionaria, por exemplo, eu tô querendo ler muito e O Vento Levou. Então, por acaso, se eu chegar no final do ano e falar que eu li e falar que realmente eu não gostei, por um acaso, e aí sim seria pra mim uma decepção, porque eu tenho altas expectativas, que eu escuto muitas pessoas falando muito bem dele. Quando eu fiquei sabendo que ia lançar o livro Terror a Bordo, né, que é uma coletânea de 17 contos, organizada por um dos autores que organiza é o Stephen King. Eu sou muito fã do Stephen King, então eu falei, poxa, histórias de terror, essas histórias assim meio macabras, né, no espaço aéreo. Então eu acho que poderia render realmente um livro muito legal. Então eu tava muito ansiosa, eu tava com muita vontade de ler esse livro. E aí eu fui pegar o e-book, né, eu tenho uma parceria com a Copa das Letras, e eu recebi o e-book deles. E eu comecei a leitura assim, digamos com uma expectativa boba, né, porque é o Stephen King e tudo mais. Mas eu larguei, eu realmente abandonei a leitura, não consegui encarar. Não sei se eu pretendo retomar a leitura, porque como são contos, o primeiro conto eu gostei, o segundo já não gostei, então eu não senti um padrão de qualidade nos contos, não tava sentindo, eu cheguei quase a ler a metade do livro, mas é um livro até curto, mas realmente não estava fluindo. Outras pessoas que eu vi comentando também falaram a mesma coisa, que é o que acontece muito quando você tem uma coletânea, nesse caso, né, uma organização, um livro formado por contos, que realmente acontece isso, alguns vão te agradar, outros não. Mas, por se tratar do Stephen King organizando e tudo mais, as expectativas estavam, sim, um pouco mais altas, mas foi um livro realmente que me decepcionou. Sexta pergunta, o livro que mais te surpreendeu no primeiro semestre? E esse, sem sombra de dúvidas, eu vou falar um livro que, assim, eu por acaso depois escolhi, esses dias mesmo, tá? Eu já li faz tempo,
Mas eu descobri que ele tava, exatamente isso que acontece. Você vê o lançamento, você salva, depois você esquece. Porque são tantos lançamentos que tem, e você meio que deixa lá. Gosto muito de deixar no Scooby. Então, pra quem não me segue no Scooby, eu vou deixar até o link aqui embaixo. Eu sempre tento deixar o mais atualizado possível dos livros que eu desejo, dos livros que eu tô querendo ler, que eu tô lendo. Então, eu tento sempre fazer comentários por lá também. E um livro que eu tava... uma amiga, a Bianca Luz, do Luz Literária, ela falou que ia fazer uma leitura de Cleópatra. E eu fiquei fascinada. Eu falei assim, gente, eu quero ler muito. E é uma biografia. Eu não tenho um costume de ler biografias. Apesar de ter falado que eu quero ler muito do Martin Lutero. Não sei o que aconteceu esse ano, mas eu não tenho costume de ler muita biografia, assim, numa coisa que eu quero ler desesperadamente. Apesar de realmente esse ano eu ter ficado com uma vontade de ler outras. Como a do Jorge Amado da Todavia. Que não é uma publicação desse ano, mas é uma publicação recente. Eu acho. Mas também tá na minha meta de biografias pra serem lidas. E aí eu falei, tá bom, vamos fazer essa leitura conjunta. Esse livro, eu não sei se acho que ele sendo do ano passado, eu não lembro muito bem agora. Mas eu fiz até uma resenha no meu Instagram já dele. E foi uma leitura que eu gostei muito. Primeiro que foi uma leitura conjunta, então muito prazeroso quando você lê com alguém. E fora que é um livro, assim, excelente. Vocês não vão conseguir ver todos os detalhes, mas o Alberto Angela, não sei como fala, porque é italiano, ele faz aqui o seguinte, assim, ele tem um lado histórico, mas a forma que o livro é contado, ele usa aquela coisa de um livro de história, sabe, falando da vida de Cleópatra. Ele fala como se fosse um romance mesmo. Então você sente como se você estivesse naquele ambiente, como se você estivesse nos corredores dos palácios. Então ele fala assim, Cleópatra estava com a sua roupa tal, e olhou assim. E assim, é uma coisa absurdamente impressionante, é como se você estivesse assistindo um filme sobre a vida de Cleópatra. Foi isso, até isso que eu falei na resenha, uma coisa que eu frisei bastante. E a Bianca também, que leu, também achou isso, a mesma coisa que eu. E tem ilustrações aqui muito boas. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês. E, assim, tem várias coisas, não sei se o brilho vai deixar ver. Mas se não deixar, eu tento botar em detalhes. Mas, assim, muitas coisas da vida de Cleópatra não se sabe realmente. Só que ele tenta colocar outras, digamos... ele insere elementos pra deixar a história mais completa possível. Então tem outras teorias que são apontadas. E tem aquela história, né, que se a Cleópatra foi aquela mulher sedutora ou foi uma excelente estrategista. Então aqui a Cleópatra não é olhada nesse ponto daquela mulher que só seduziu como uma femme fatale, mas realmente como uma mulher que tinha um conhecimento absurdo para a época, era uma mulher realmente à frente da sua época e é uma mulher extremamente inteligente e que realmente foi uma excelente estrategista, uma excelente governante. Então, eu acho que isso aqui é muito legal nesse livro, justamente de trazer esse outro lado da Cleópatra. Então, é assim, uma leitura que me surpreendeu muito. A 8ª pergunta é uma quedinha para um personagem fictício mais recente. Eu acho que eu já passei um pouco dessa época, né, de ter quedinha pro personagem, até porque eu acho que as leituras que eu fiz não tem como ter quedinha pro personagem. Normalmente eu sei que a pessoa que gosta de ler fala de quedinha pro personagem, crush literário, assim, normalmente de YA ou de romance de época, e realmente eu não tenho muito esse costume, acho que eu nunca tive. Pode ser que eu tive quando era mais jovem, mas acho que não. Eu acho, assim, que tem personagens que me deixam que eu sinto... eu tenho vontade de abraçar o personagem. Não é que eu teria uma queda pelo personagem, mas seria um personagem, de repente, ser meu amigo, ou um personagem que eu gostaria de acolher nos meus braços. Então, eu acho que seria mais nesse estilo que eu responderia essa pergunta. Em um livro que eu gostei muito, que chegou bem nesse pé de igualdade pra mim de mulherzinhas, um clássico da nossa literatura, que é Meu Pé de Laranja Lima. Então, um personagem que eu gostaria muito, assim, de abraçar é o Zezé. Então, toda a história dele é um livro, assim, maravilhoso, eu super recomendo. Ele é super fininho, dá pra ler muito rápido, mas prepare esses lencinhos, tá bom? Mas é um livro, assim, delicioso de ler, no sentido, assim, por mais que seja uma história triste, você vê o Zezé, então você se sente, eu não sei, é muito, assim, o livro é maravilhoso. Tem resenha aqui no canal, vou deixar até o link do vídeo aqui, mas eu li também no início do ano, e assim, o Zezé, ele passa por tantas coisas que dá vontade, assim, de você pegar. É tanto sofrimento na vida daquele menino que dá vontade de cá, dar um abraço nele, sabe? Então, é um personagem maravilhoso. E eu quero muito assistir o filme que eu não assisti ainda. Tem várias adaptações,
Mas eu vi o trailer, assim, eu falei, gente, eu já não aguentava. Quando eu vi o trailer, eu falava assim, eu quero abraçar. Então, é um personagem, assim, que realmente ficou no meu coração. E eu acho que foi um grupo de leitura que eu participei, lendo esse livro. E todo mundo que leu falou que queria realmente abraçar o Zezé. Então, quem lê esse livro sabe que não pode ficar indiferente em relação a esse personagem nunca mais. É um personagem que você não é inesquecível pra você. Então, realmente, recomendo muito que leiam esse clássico da nossa literatura. Desculpa, gente, eu acabei de ver que eu pulei. Eu inverti, no caso, eu inverti a ordem da tag. Essa do Crush Literário seria a 8ª e eu pulei a 7ª, que seria um novo autor favorito. No caso, seria um autor ou que lançou um livro nesse primeiro semestre, ou um que você só conheceu agora. Eu conheci, nas leituras que eu fiz, eu conheci vários novos autores, mas vários autores eu gostei muito, mas um que eu quero ler, assim, várias obras, no caso, uma, né, é a Virginia Woolf, então não tem como passar indiferente depois de ter lido um teto todo seu dela. Mrs. Dalloway tá na minha lista de leituras de clássicos para esse ano, ainda não li, mas acabou que esse livro, por ser fino, entrou num projeto que eu participei de 7 livros em 7 dias, da Semana de Leitura Mágica, ele acabou entrando, passando na frente, mas eu pretendo ler outros livros dela, como Mrs. Dalloway nesse ano. Orlando eu comecei a ler, e eu pretendo também ler, acho que só ano que vem, acho que esse ano ainda não dá, mas Ao Farol. Então tem várias listas, vários livros delas que eu quero ler realmente, então se tornou uma nova autora favorita, sim. E esse livro é sensacional, para quem não leu, super recomendo. Apesar de ser não ficcional, né, é um ensaio, seria uma palestra que ela deu, então é um ensaio feminista. Então é formidável quando ela fala que todas as mulheres elas têm que ter os direitos iguais, né, elas têm que correrem atrás de seus direitos. E eu acho muito interessante a maneira quando ela aponta, ela faz o comparativo da posição da mulher como escritora, como o que quer que seja, né, na sua luta pelas suas conquistas, quando aponta se o Shakespeare tivesse uma irmã. Então fala, né, Shakespeare na versão mulher, né, se ele tivesse tido uma irmã, se essa irmã teria tanto sucesso, teria tanto prestígio como o Shakespeare teve. Mostrando o que as mulheres tinham na época, todos os incentivos, todas as obrigações. Então, eu acho formidável, assim, maravilhoso um livro. Eu tô devendo sim resenha desse livro aqui pro canal. Pretendo fazer em breve, porque é bem curtinho o livro, então super recomendo a leitura. Eu vou falar só um trecho aqui, que é muito conhecido. Vou falar 2 trechos aqui, porque não tem como pra vocês verem realmente que se tornou um favorito. Que é assim, o primeiro trecho, que é bem conhecido mesmo. Tudo que poderia fazer seria oferecer-lhe uma opinião acerca de um aspecto insignificante. A mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu se pretende mesmo escrever ficção. Então, na primeira página, ela já começa a escrever falando sobre isso e a história de ter um teto todo seu. Então, falando da dificuldade da mulher conseguir escrever nessa época e tudo. Então, sensacional. E tem um outro trecho aqui, que já é quase no finalzinho do livro, que é: recuso-me a permitir que você, por mais bedel que seja, me mande sair do gramado. Tranque suas bibliotecas se quiser, mas não há portal, nem fechadura, nem trinco que você consiga colocar na liberdade de minha mente. Então, realmente é um livro maravilhoso que eu super recomendo. A 9ª pergunta é seu personagem favorito mais recente. Também é difícil, né, falar, né, de personagem favorito. Assim, eu procurei escolher um bem atípico do que eu li. Então, eu acho que a Janina, do Sheiko, sobre os ossos do mortos, né? Foi uma leitura que eu fiz, foi a primeira leitura do ano. Tem resenha também aqui no canal, vou deixar linkada aqui nos cards. É uma personagem bem diferente, é engraçada, ela faz você refletir coisas, ela faz você pensar coisas que você não pensaria, ela tem uma conduta, assim, ela tem um estilo de vida muito diferente. É muito engraçado que ela tem uma personalidade, ela fala de mapas mentais, ela faz coisas, assim, bem hilárias, assim, você falar, essa pessoa não tem como existir, que é muita coisa, mas ela é uma personagem muito bem construída. Então acho que é isso que o fato que me chamou a atenção dela realmente se destacar nesse meio de tantos personagens que eu li. Então eu acho que a maneira que a Olga, né, ela construiu a Janina, as características e tudo mais, eu acho que é o fundamental para esse livro. Então o que ela faz com que você pense, o que ela proporciona a você durante a leitura, desse estilo meio doidinho, meio excêntrico dela. Então, realmente é uma personagem bem, bem marcante. Então, ela merece entrar nessa categoria. A 10ª pergunta é um livro que te fez chorar no primeiro semestre. Eu não tenho costume muito de chorar em livros. Eu fico mais, assim, emocionada, mas eu não tenho costume de chorar em livros. Mas eu acho que não tem como ficar, não falar, não citar.
de um que eu já citei aqui, que é o Meu Pé de Laranja Lima, com a história do Zezé, como eu disse, que é uma história de vida, assim, que assemelha muitas pessoas vão se identificar. Então você sofre juntamente com o personagem, tudo que ele passa. Eu também, recentemente, emocionei bastante com o livro Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, que também tem resenha aqui no canal. Mas realmente é uma história muito forte, então acaba emocionando, mas realmente a do Zezé é de cair de lágrimas mesmo, que todo mundo fala assim, sempre todo mundo, quando a pessoa fala assim, quando você for ler esse livro, sempre tem que ter um lencinho do lado. A pessoa brinca assim, e você acha que é brincadeira mesmo, mas não, realmente é um livro curto, é um livro infanto-juvenil, mas é um livro realmente denso nesse aspecto. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu posso dizer, né, que as leituras que, como Mulherzinhas, é um livro que te dá... Eu poderia botar Mulherzinha em várias categorias, como que deixa triste, porque eu acho que Mulherzinhas, por isso que acho que ela se tornou um livro favorito desse primeiro semestre. É um livro que te dá um misto de emoções. Uma hora você tá triste, uma hora você tá dando gargalhada, então uma hora você tá sentindo várias coisas ali, raiva de algum personagem. Então tem um misto, eu acho que é por isso que é um livro tão legal de ser lido, tão bom de ser, tão gostoso, assim. Mas assim, altas gargalhadas, não tem como, é hilário demais a história, que é Cândido, ou O Otimismo, do Voltaire. Então é um livro que eu li super rápido também. Eu li na versão da editora da Martin Claret, eu li em e-book, vou deixar até a fotinha aqui do lado. Foi até quando a editora, logo no início da pandemia, disponibilizou e-books de graça. E esse livro, assim, é fantástico, é muito engraçado, não tem como. É coisa tão absurda, às vezes, que acontece na vida do Cândido, que você fica, gente, como que pode? E tal, é muito engraçado. Altas gargalhadas na certa mesmo. 12ª pergunta, a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu nesse primeiro semestre até agora. Eu, apesar de gostar de assistir muitos filmes, esse ano eu não assisti tanto como eu gostaria, e de adaptação cinematográfica eu acabei não assistindo praticamente nada. Então eu vou dar uma roubadinha nessa categoria, que é Entre Facas e Segredos. Apesar de não ser uma adaptação fiel de um livro, é um livro que realmente quem é fã de Agatha Christie sabe que ele remete, de forma geral, ao ambiente de Agatha Christie. E principalmente a um livro que eu já li, que é A Casa Torta. Apesar da história em si não ser, assim, não tem nada a ver o assassinato, nada, o assassino, nada assim, não tem nada em relação, mas o ambiente, a maneira que se conduz a investigação e tudo mais, me fez muito lembrar a Casa Torta da Agatha Christie. Sua resenha favorita desse primeiro semestre? Pode ser escrita ou em vídeo. Eu nunca sei se é pra falar minha resenha ou se é de alguma resenha que eu vi e gostei muito, mas acho que a maioria das pessoas fala a sua própria resenha. Então eu vou falar de uma resenha, duas resenhas minhas, eu vou citar uma pra cada categoria. Uma que eu só fiz no meu Instagram, eu não trouxe pra cá justamente porque é um livro bem complexo ainda não trouxe, mas pretendo trazer, e eu não senti que estava pronto o suficiente. Tanto que no Instagram eu usei 3 postagens pra fazer, vou deixar até o link aqui embaixo, que é A Letra Escarlate. É uma história extremamente, assim, poderia ter entrado também como um dos favoritos, eu favoritei esse livro. Fala da história da Esther Prynne, então fala sobre a questão do adultério, mas isso não é só o assunto principal, né? Fala, acho, muito a questão da sororidade. Então fala aquela questão, né, daquela sociedade do puritanismo. Então fala de como que a mulher apontava para outra, e fala também como que a Esther ela conseguiu superar isso. Então você não fica tão focado em querer saber se foi cometido ou não adultério, se é responsável ou não responsável. Você fica focado mais em saber a força que essa personagem tem, é uma coisa impressionante. Então essa personagem também poderia ter entrado nessa categoria de personagem marcante também. Fiquei bem na dúvida, porque realmente é um personagem pela história, por tudo que ela passa e tudo que realmente ela consegue ao longo do livro, ela conquista. Então ela não se deixa bater pelas coisas. Assim, excelente mesmo, é um clássico que merece muito ser lido. E a resenha em vídeo que eu vou citar pra vocês é a última resenha mesmo, acho que é o último vídeo agora do canal, que é a resenha de Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Foi uma resenha, porque é um livro que me emocionou muito, então foi um livro que eu li no mesmo, terminei a leitura de amanhã e fiz a resenha no final da tarde. Então eu quis pegar aquela emoção toda do livro, tentar transparecer o máximo possível para vocês. Então realmente é uma leitura que todo mundo falava, e você meio que às vezes por causa do título ou por causa da história você tem um certo preconceito às vezes na hora de escolher, não te chama tanta atenção às vezes, e você não sabe que o poder por trás dessa narrativa é impressionante, é absurdo. Então eu gostei muito de ter feito essa leitura e ter muito feito essa resenha. Estamos acabando com as perguntas. A penúltima pergunta é o livro mais bonito que você comprou nesse primeiro semestre. Eu fiz algumas comprinhas, tem alguns vídeos aqui no canal de Book Haul, mas acho que tem 2 edições que me chamaram muita atenção.
que foi o box de grandes obras de Shakespeare da Nova Fronteira. Não vou pegar ele aqui não, acho que não sei se dá pra ver, mas ele tá aqui. Mas tem um vídeo aqui mostrando ele em detalhes. Vou deixar aqui linkado nos cards pra vocês. E também tem uma edição maravilhosa, que eu adquiri recentemente, que é uma leitura que eu estou fazendo atualmente, que é A Muralha, da Dina Silveira de Queiroz, que é uma publicação da editora Instante. Essa edição é maravilhosa, também mostrei em detalhes em um vídeo aqui do canal. Eu acho que é um dos vídeos aí bem recente também. Se eu achar, vou deixar linkado aqui também. Eu não sei se tiver algum limite aqui, estourar o limite dos links que eu falei, eu deixo pra vocês aqui no box de informação, tá bom? Mas essa edição é maravilhosa, mas eu acho que assim, olhando assim não dá pra vocês verem direito. Mas eu botei elas várias vezes nos meus stories e tudo mais. É sensacional como todas as capas que a editora Instante faz. Então, assim, pra quem gosta de romance, é uma capa maravilhosa mesmo. E a última pergunta é: quais livros você quer ler muito ainda esse ano? Além desses livros que eu comentei, né, que são os lançamentos que eu tô aguardando pro segundo semestre. Então, realmente é uma leitura que eu quero fazer. Eu tenho um caderno de leituras, né, de metas que eu anotei. Tem vídeo aqui no canal de 12 livros, de 12 clássicos pra ler nesse ano. De calhamaços que eu escolhi pra ler esse ano também. Mas com essa história de pandemia, muitas coisas mudaram, muito estilo, gosto e metas. Então, atrasei algumas coisas, mas sem nenhum problema, sem nenhuma pressa, sem nada. Assim, alguns eu gostaria realmente ainda de terminar dessa lista. Então, um calhamaço que eu gosto, que assim, tá na minha prioridade máxima de pegar. Pretendo, de repente, pegar agora em julho, não tenho certeza. Mas São os Miseráveis. Eu quero ler muito esse livro. Sempre falo dele aqui em vídeo. Sempre fico, assim, falando. Mas nunca pego pra ler, justamente. Mas eu quero, sim, pegar. Não sei se eu faria um cronograma aqui pra quem quisesse me acompanhar. Não sei, não vou pensar. E tem as leituras também do projeto Lendo Suassuna, que eu vou deixar, porque se você não sabe, tem um projeto aqui de leitura conjunta e em que nós vamos ler, vai começar agora, no último semana de julho, que eu vou liberar o vídeo, que vai começar com a obra O Auto da Compadecida. Então, todos estão muito convidados a participar também. Então, pessoal, essa foi uma parte das minhas leituras. Eu considero ter feito ótimas leituras, né? Como eu disse, a maioria das leituras eu dei mais de 4 estrelas. Eu tenho esse costume de avaliar no Scoob. E quando eu dou resenha também no meu Instagram, eu coloco também a nota que eu dei pra leitura. Normalmente eu dou de 0 a 5, eu fico nessa escala. 0 não, né? De 1 a 5. Mas a maioria ficou entre 4 e 5, então eu considero ter feito ótimas leituras e algumas delas eu favoritei. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quais livros vocês mais gostaram, se vocês têm alguns desses que vocês querem ler. Quais que vocês gostariam que eu trouxesse resenha logo aqui pro canal, que eu sei que eu tô em dúvida com vocês de resenha, mas eu tô me organizando pra isso. Tem algumas resenhas que só estão no Instagram, resenhas que só estão aqui. Então, vamos com calma, mas eu vou colocar em dia. Mas deixa aqui nos comentários também essas melhores leituras, assim, então os top 5, digamos assim. Eu gostaria muito de saber, pra gente saber a opinião, discutir e tudo mais, tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo. Um beijo, tchau, tchau!